Bem, muito recentemente, desde do advento do 7 de outubro, alguns dias depois, com as atrocidades que vêm sendo perpetradas pelo Estado de Israel contra civis desarmados sob diversos pretextos dentro da narrativa sionista, como autodefesa, busca do Hamas, escudo humano e todas aquelas falácias que os sionistas usam para justificar as atrocidades e a covardia de artilharias de última geração, de potências militares contra civis desarmados, e sendo transmitido tudo isso em tempo real por canais independentes e por pessoas que estavam lá sofrendo isso, chegou um ponto que não dava mais para ficar calada. Não dava mais para ficar calada, seja pelas atrocidades por si só, seja sobretudo pela mentira, pela narrativa falaciosa perante pessoas educadas, cultas, que acreditavam fortemente nesse discurso criado, construído artificialmente com vistas a legitimar as atrocidades. Então, no momento que a opinião pública, quase mundial, passasse a concordar com o que Israel fazia, independentemente do nível de crueldade, de covardia, isso mexeu muito comigo. E eu, então, como eu sou cidadã brasileira, eu conheço as regras do meu país, em que no artigo 5º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil nos dá o direito à liberdade de expressão, vedado o anonimato. Eu comecei a ser um pouco mais vocal, denunciando, mostrando os pontos que essa narrativa ela é falha. E de início foi muito difícil, porque o que foi diferente no 7 de outubro para cá? Foi um marco. Antes, nós, conhecedores do projeto sionista, do discurso da ocupação, a ocupação pelo extermínio, a ocupação nas duas vertentes clássicas dessa ocupação abjeta, que é a vertente pelo colonato, pela ocupação que desapropria, desterra, expulsa os palestinos nativos de sua terra, seja pela vertente da ocupação militar que destrói qualquer restício de dignidade, ainda que seja o ir e vir para ir à padaria ali do outro lado, porque tem um checkpoint em que um soldado que se diz das forças da potência ocupante vai falar, não, deixa ele ali esperando um pouquinho, deixa esperando umas 3 horas, quando decidir passar, não, hoje você não passa, volta. Eles brincam com isso, é abjeto. Então, diante dessas duas vertentes da ocupação, antes do 7 de outubro, tínhamos medo de expor o que estamos expondo hoje. O assunto, inclusive, estava esquecido, ninguém mais falava na Palestina, até que surge a resistência, vendo que não seria mais possível, países árabes cada vez mais estabelecendo relações com a potência ocupante, a humanidade, o humanismo estava indo para a vala, estava havendo a normalização da ocupação por meio da força, algo que foi extirpado quando foi criada a ONU. Não se permitiria mais, doravante, a partir da criação da ONU, ocupação à força. E é precisamente o que esse Estado, membro pleno das Nações Unidas, faz. No momento que isso é normalizado, não dá mais para aceitar. E como houve a transmissão cada vez maior pelos que estavam sofrendo na pele, pelos canais independentes, fomos cada vez mais perdendo o medo de sermos perseguidos. O que acontece? O mundo, ele de repente, o planeta fala
nessa ocupação. O tiro não saiu pela culatra, foi o tiro no pé o que aconteceu. Bom, diante disso, claro que a perseguição foi muito forte. Vocês sabem que historiadores judeus israelenses, como por exemplo Ilan Pappé, são pessoas consagradas que conhecem o que está acontecendo, são perseguidos. Há 2 dias, Ilan Pappé, chegando nos Estados Unidos, o FBI confiscou seu celular, ele foi questionado. Então, essas pessoas, Norman Finkelstein, o historiador americano que teve ambos os pais vítimas lá dos campos de concentração, sobreviventes, e mesmo assim ele luta pelo fim da ocupação. Se essas pessoas grandiosas estão sendo perseguidas, imagina eu, uma pessoa que tenho 100 curtidas e um ou outro posts, uma mega estrutura, uma entidade que trabalha para vender a ideia do Israel santo, do Israel do sionismo como reaver terras bíblicas. É tudo uma capa para justificar a narrativa perante uma opinião pública com vistas a legitimar a limpeza étnica dos palestinos do mapa. Eles não têm pressa até que isso aconteça em definitivo. Então, uma mega entidade muito rica começa a atacar a minha pessoa. Eu sou uma cidadã que pago meus impostos, eu tenho uma carreira pública, eu não falo em nome da instituição onde eu trabalho, aqui é a cidadã Cláudia Assaf que fala, uma pessoa que conhece bem os fundamentos da República Federativa do Brasil, entre os quais a dignidade da pessoa humana e em qualquer lugar do planeta. E é em nome desse fundamento que eu tenho certeza absoluta de que o que eu faço não é errado. Como eu estou desmascarando, junto com vários outros canais independentes, até mesmo junto aos grandes, Norman Finkelstein, Ilan Pappé, Avi Shleim e muitos outros, eu estou nesse grupo para fazer parte dessa história, porque lá na frente eu terei orgulho de falar para os meus filhos, eu fiz parte da retirada da máscara do projeto sionista. Venham, me processem, é o que eles estão fazendo. A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, ela me processou, ela entrou com uma notícia crime junto ao Ministério Público Federal. Sim, fez isso, uma notícia crime contra a minha pessoa, falando que eu estava sendo racista e estava espalhando ódio aos judeus. Quando eu não menciono, eu não me dirijo aos nossos irmãos judeus. Os nossos irmãos judeus estão igualmente estarrecidos, assim como eu estou contra essa carnificina em andamento, fruto da ocupação que está em andamento não desde 7 de outubro, desde 1948 e muito antes do que o estabelecimento do Estado de Israel, muito antes, várias atrocidades. Quem está acompanhando a história sabe. A narrativa é outra. A narrativa é que os árabes venderam as terras. A narrativa é que os árabes aceitaram. Eles não aceitaram a divisão. Se eles tivessem aceitado a divisão, não estariam vivendo isso. É uma mentira atrás da outra. É uma versão falaciosa que se presta a atender a estrutura do lobby sionista para poder legitimar a ocupação por extermínio abjeta nessas duas vertentes, pelo colonato e militar. Eu vejo o que está acontecendo hoje, as manifestações nas universidades americanas, pelas pessoas, pelos civis no mundo todo, inclusive em países cujos governos estão com Israel. Você vê
a população não se coaduna com posições governamentais. Eu vejo o que está acontecendo agora muito similar, análogo, se pudéssemos comparar ao que a rejeição que temos hoje ao Holocausto nazista, ao apartheid sul-africano, e hoje nós temos o fim dessa ocupação que começa, eu espero que entremos na última fase dessa ocupação abjeta. Hoje, vendo distanciada da história, todos sabemos que o regime nazista foi algo horroroso, foi um capítulo horroroso da história da humanidade. Não foi o pior, porque nós temos outros massacres com muito maior número de vítimas, mas não ignorado. O Holocausto, ele deve sim ser rejeitado para nunca mais acontecer. E nunca mais acontecer para absolutamente ninguém. E isso é esquecido. Quando nós vamos pensar no apartheid, o apartheid sul-africano, nós tivemos o seu líder, o seu mentor, Nelson Mandela, preso por quase 30 anos, visto como um terrorista. Hoje nós conhecemos Nelson Mandela como um herói, um exemplo, um modelo estudado pelas escolas e exemplo de valor, de liberdade para os nossos filhos, para as nossas crianças dos nossos países. Portanto, daqui a algum tempo, talvez não na nossa geração, talvez eu não esteja aqui para ver isso acontecer, mas ele entrará. A ocupação, o fim da ocupação sionista na Palestina entrará para a história no rol do regime nazista, do apartheid sul-africano e da ocupação sionista. Não há de passar. E hoje, por causa do 7 de outubro, por mais que rejeitemos qualquer manifestação de violência, mas a resistência foi um grito de socorro para que não dá mais para aguentar, porque a ocupação e as violações que vinham andando já 2021, 2022 em Jenin, quem vinha acompanhando via as rezas, as orações do Ramadã no ano anterior, de eles entrarem e chutarem, era cada cena que o mundo não estava mais se espantando, era normalização de algo que a humanidade não pode aceitar. Nós vivemos nesse planeta, nós não podíamos aceitar. Infelizmente, violência gera violência, e foi por meio de algo realmente que todos devemos rejeitar, que é a violência, mas foi por meio disso que finalmente iniciamos uma fase que deve ser a derradeira dessa mancha na história da humanidade, que é a ocupação sionista da Palestina. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.